A paz do Senhor, meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus esteja na sua vida e o grande amor de Deus esteja reinando em cada coração. É o desejo que nós temos. E nós temos a confiança que o Senhor, Ele opera a maravilha dessa maneira. Não importa a situação que estejamos passando, tendo Deus na nossa vida, tudo vai bem. É o que nós dizemos sempre na igreja, nós falamos sempre esses provérbios, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E sim, nós não falamos isso somente por uma questão de poesia, mas falamos porque é real. Quando Cristo está na nossa vida, tudo vai bem. A nossa volta é rodeada de problemas, mas conosco vai tudo bem. Não quer dizer que não seja a situação que está tendo, mas há uma paz no coração. E essa paz faz com que as pessoas possam transpor essas dificuldades. E nós cremos nisso. A nossa maneira de crer nos favorece nesse momento. Porque nós cremos num Deus poderoso, nós cremos num Deus que é Pai e que Ele cuida dos seus filhos. E nessa hora nós estamos entrando aí na sua casa e com muita singeleza nós queremos chegar. E queremos também que essa palavra falada hoje seja uma palavra de grande significância para cada um de nós. E nós agradecemos a Deus por isso, pelo grande amor do Senhor na nossa vida. Nós vamos fazer uma oração nessa hora. Eu quero entrar na sua casa com uma oração. E nós sempre falamos aqui, na oração que nós temos na igreja, às quartas-feiras, 8 horas da manhã, porque nós oramos por nós e pela nossa casa. E nós sempre referimos isso, que haja unção dentro da sua casa. E que essa unção permaneça na sua casa. E que essa unção modifique a sua casa. E que essa unção traga livramento na sua casa. E que essa unção traga alegria e esperança. Nós vamos orar nessa hora em nome de Jesus. Pai Santo, nós oramos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nós agradecemos, Senhor, pelas ricas e poderosas bênçãos que o Senhor traz sobre nós. Nós agradecemos, Senhor, meu Pai, porque nós não somos merecedores, mas da parte do Senhor vem a graça, que é um favor imerecido. E nós queremos estar debaixo desta graça, assim como num dia de chuva estava debaixo de um guarda-chuva, protegido, Senhor meu Deus, da água que cai. Pai Santo, em nome de Jesus, eu oro nesta hora para os teus, junto com os teus filhos e pelos teus filhos. Eu oro pelas residências, pelas casas que estão agora nos acolhendo, Senhor. Eu oro, Senhor meu Deus, pelas famílias. Pai Santo, o Senhor conhece a necessidade de cada um, Senhor. O Senhor sabe a aflição e às vezes até mesmo a angústia que ronda a nossa vida. A tensão nervosa, a ansiedade. E nós buscamos o Senhor nessa hora porque o Senhor cuida de nós. E isso é promessa feita pelo Senhor. É promessa feita por Jesus no seu ministério. É, Senhor, recomendado pelos apóstolos no seu ministério que nós devemos entregar a nossa vida ao Senhor. Até o salmista diz isso. Entrega o teu caminho, Senhor, porque Ele tudo fará. Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, nós queremos crer no Senhor nessa hora. Queremos manifestar a nossa fé no Senhor. Tudo diz que não. Mas nós dizemos que o Senhor está no comando de todas as coisas. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que a mão do Senhor esteja na sua vida nesta hora. Quando nós estamos iniciando esse trabalho, essa fala com os irmãos, que eu gostaria que fosse uma fala bem coloquial, porém bem informal, eu quero trazer alguma coisa da parte de Deus para os irmãos.
Quando nós falamos alguma coisa da parte de Deus, nós contamos fatos no ministério de Jesus. Porque Jesus falou para os seus discípulos, olha, eu falo aquilo que o Pai me dá. Então, o que o Senhor falava aqui com os seus discípulos, naturalmente, era uma fala que vinha do céu, direto para o Senhor Jesus, e transmitia para cada um de nós. Por isso que Jesus, ele tinha umas expressões muito interessantes, como aquele que me ouve a minha palavra e guarda, ele é semelhante ao homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Meu irmão, que a sua casa esteja construída sobre a rocha, porque você crê no Senhor, você crê na graça do Senhor, e certamente o amor de Deus está exalando em seu coração. Vamos abrir nossa Bíblia? Abra sua Bíblia aí. Você está em casa agora, não é difícil você acessar a sua Bíblia, e possivelmente você já tenha a sua Bíblia junto com você. Oi, irmã Dionísia, estou com saudade de vocês, você e o Daniel. Eu gostaria que acabasse rápido essa quarentena para a gente estar junto outra vez. Que Deus te abençoe nessa hora. Oh, glória a Deus. Que a mão do Senhor seja, minha irmã, sobre a sua vida. É o que eu estou sentindo nessa hora quando eu estou falando sobre você. Que Deus te ajude nessa hora. Abra sua Bíblia agora. Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Nós leremos até o versículo 22. Leia comigo essa palavra. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer a necessidade. Foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei, pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ia ainda, estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E, correndo, lançou-se-lhes ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra os céus e perante ti, e já não sou digno de ter chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, e vesti-o, e ponde-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés. Meus irmãos, a simplicidade de Jesus ensinar, porque ele contava, ou ele articulava situações que era comum acontecer. E certamente acontecia em muitos lugares. E Jesus vivia num mundo como o de hoje. Pessoas gastando dinheiro, pessoas saindo da presença dos seus pais, indo para a distância.
E ele conta essa história, ele coleciona essa história, ele separa essa história para contar. E todas as vezes que nós lemos isso aqui, nós lembramos, e era a lição que Jesus queria dar, do grande amor de Deus. Nós continuamos nesse tema do grande amor de Deus, porque nós carecemos desse amor. Olha bem o que acontece nessa história. Esse homem, esse rapaz, ele pega os seus bens, ele tinha direito naqueles bens, e ele saiu e foi gastar numa terra distante. E o dinheiro acabou, porque disse que ele gastava dissolutamente. E foi exatamente quando o dinheiro acaba que ele começa a sentir necessidade, porque cai naquela terra uma miséria muito grande, uma fome muito grande, uma crise muito grande, e ele se sentiu totalmente desapoiado. Ele se sentiu totalmente abandonado. Eu não tenho nem o que comer. Eu vou procurar um serviço. E quando ele vai para procurar um emprego, foi dado a ele, e isso Jesus estava contando entre os judeus, para enfatizar mais a crise e a situação daquele rapaz. Ele falou, ele deu a ele o trabalho de apacentar porcos. E quando ele começou a fazer o seu trabalho, ele tinha desejo de comer a comida do porco. Tal era a sua fome. Tal era a sua fome. E nessa hora, quando ele está nessa situação, cai em si. Ele lembra da casa do pai. Meus irmãos, essa história é interessante, porque não existe, em todas as reações nossas, nós só caímos em nós mesmos. Começamos a padecer. Mas a vida que Jesus contou nessa história era a lembrança que ele tinha da casa do pai. A lembrança que ele tinha, ele viveu na casa do pai. Ele viveu as delícias, ele teve lembrança disso. E ele então colocou diante dele 3 expressões interessantes. Levantar-me-ei, irei e dir-lhe-ei. Eu quero chamar a atenção dos irmãos nesse ponto. O Senhor Deus nos levanta. Ele é poderoso para isso. No Cântico de Ana, lá no primeiro livro de Samuel, ela diz assim, o Senhor levanta o pobre do pó. Isso é, levanta lá de baixo e faz assentá-lo junto a príncipes. Olha, Deus tem poder para isso. Mas, meu irmão e você ouvinte que está me ouvindo, o Senhor não interfere na nossa vontade. O Senhor não interfere até o dia que nós reconhecemos que estamos mal. Estamos afastados da casa do Pai. Eu quero direcionar essa mensagem exatamente para aqueles que estão afastados da casa do Pai. Não quer dizer que você esteja longe, mas você está sentindo falta do convívio, sentindo falta do aperto de mão. E esse filho de oração, ele levanta ele mesmo. Eu vou me levantar e eu vou ter com meu pai. E eu vou dizer ao meu pai. E ele montou o sermão dele, a palavra que ele tinha que falar com o pai. E ele disse, eu vou dizer para ele assim, pequei contra o céu e perante ti. E não sou digno mais de ser chamado filho, mas eu quero que o Senhor me trate como um trabalhador. Como que dizendo, eu quero desfrutar da fartura que tem nessa casa. Eu quero desfrutar daquilo que é digno, que traz dignidade aqui dentro dessa casa. Onde eu estou não tem dignidade. E ele vem
e ele caminhou. Mas eu quero dizer para o irmão, baseado nessa palavra aqui, que Deus está olhando para você, que Deus está olhando para nós, que o Senhor está olhando como pai que contempla o seu filho, mas que permite que o seu filho tenha iniciativa para buscar a bênção, para buscar o repouso, para buscar o convívio do lar. E ele nessa hora, buscando o convívio do pai, o convívio da casa, o conforto da casa, dá força para ele levantar e caminhar para lá. E não somente isso, mas reconhecendo o que ele fez, ele falar isso com o pai. É Deus que quer que você faça isso, meu irmão. Que você levante, que você vá em direção a ele e que você confesse a ele. É isso que ele quer. Sabe o que aconteceu? Quando esse filho estava à distância, independente do que ele tinha programado para fazer, para falar, o pai já veio com a disposição de abraçá-lo, a disposição de fazer aquilo que fazia falta para ele. Quanta falta eu tenho do abraço do pai. E ele vem e recebe o abraço do pai. Mesmo dizendo que queria ser tratado como um trabalhador comum da fazenda, mas o Senhor abraça. E não somente abraça aquele filho, mas ele pede um dos seus servos de traga a melhor roupa. Meu irmão, a roupa suja fala de uma vida de pecado, de uma vida indigna. Mas esse pai, ele deu uma lição muito grande. Eu não quero saber o que o meu filho fez. Eu não quero saber se ele empobreceu de maneira difícil. Eu quero dar a ele a chance. Ah, meu irmão, minha irmã, olha para isso nessa hora. Busque o seu Deus. Levante do lugar onde você está. Caminhe em direção do Pai. Acerta com ele as contas. Não importa, você vai confessar para ele, mas ele já está de braço aberto para te receber. Existe uma coisa interessante, que nós já falamos que Deus levanta o homem, mas Deus espera que o homem levante e venha em direção a ele. Faça isso rapidamente. Faça isso nesse instante. A palavra, a recomendação de Jesus para os seus discípulos era: olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Meu irmão, minha irmã, se em algum momento nós temos distanciado do Senhor e parece que não temos sentido mais a graça de Deus, eu quero falar com você nessa hora, meu irmão. Busque o Senhor. Ele está te esperando lá na porta da fazenda. Ele não vai deixar você chegar na porta da fazenda. Ele vai descer da varanda da fazenda e vai correr em sua direção. É isso que o Senhor quer fazer. E nesse momento difícil que nós estamos passando, é o momento de chegarmos ao Senhor, confessarmos ao Senhor e começar a desfrutar das bênçãos do Senhor. Muitas vezes a vida faz nos sujar a roupa. Como foi a visão de Zacarias, vendo o sumo sacerdote Josué com a sua roupa suja. Mas ele disse para o anjo que estava ali: troca a roupa dele, põe uma roupa limpa. Meu irmão, da parte do nosso Pai, Ele quer que você esteja com a roupa limpa. Ele não vai afastar de você. Ele não vai deixar você sozinho. Paulo disse assim: todo aquele que invoca o nome do Senhor não será confundido. O Senhor estenderá a mão para você e te dará a sua bênção. O meu desejo, o desejo que eu tenho ao passar essa palavra, é que haja uma atitude nossa
de nós levantarmos e irmos e falarmos ao Pai. E certamente Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Diz o apóstolo que Ele não tem sombra de variação. Quando Ele diz, buscar-me-eis e achareis, quando me buscardes de todo o coração. Curva a sua fronte diante do Senhor nesta hora, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor esteja contigo, meu irmão. Eu gostaria de falar os nomes das pessoas que estão comunicando conosco, como a Sandra Matos, como a Claudilene, como a Janir, já vi aqui o seu nome, Janir. Que você seja muito abençoada pelo Senhor. E as demais pessoas que já comunicaram conosco, que o Senhor esteja na sua vida, em nome de Jesus. Irmã Marli Ventura, irmã Cristina e Wagner, fica confiado no Senhor, meu filho. Fica confiado no Senhor. Vocês não creem no Senhor? Vocês não ouvem sempre falar que esse Deus é grande? E vocês levantam a mão dizendo que crê? Então põe a sua confiança no Senhor. Confia nele. Oremos ao Senhor nesta hora. Pai Santo, no nome do Senhor Jesus, nós chegamos mais uma vez diante do Senhor. Agora, Pai Santo, após essa palavra, crendo na disposição do Senhor de nos trazer a bênção. Crer na disposição do Senhor nos perdoar, Senhor. Crendo na disposição do Senhor de trocar a nossa roupa. E mais ainda que aquele pai fez, colocou um anel no dedo, sinal de aliança. Ah, Pai Santo, quanto estamos precisando de um abraço do Senhor. E nós buscamos o Senhor confiando nessa bênção desse abraço. Por isso, meu Senhor, nós cremos na bênção do Senhor na nossa vida. Eu peço, Senhor, para abençoar todas essas pessoas que estão, Senhor, nos assistindo nessa hora, manifestando para nós, Senhor, a presença deles nesse vídeo. Nós abençoamos essas vidas. E tantos quantos ainda tiver que ouvir-nos e ouvir essa palavra de hoje, que os corações se ardam, porque há um Deus no céu que está olhando para nós e que vem em nossa direção, quando na direção dele iremos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, nesta hora. Faça que haja paz na vida dos teus filhos, que haja paz no coração da tua igreja, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida e que o amor de Deus nunca lhe falte. Boa noite.